Muito bom dia, prezado telespectador. Quinta-feira gelada na Serra Gaúcha, 12 de agosto de 2021. E a penúltima edição matinal do Conecta News inicia agora, porque na próxima segunda-feira nós vamos para o horário da noite, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Hoje, Dia Nacional das Artes e também Dia Internacional da Juventude. É o nosso pensamento do dia para esta quinta-feira. O tempo é sempre o senhor da razão. Tenha paciência e use o tempo para reflexão. E as nossas principais manchetes desta manhã de quinta-feira. Começamos pela região. O município de Fagundes de Varela volta a assinar convênio com a Tua Serra. Nas informações da Serra e do Planalto, organização de encontro de carros antigos em Caxias do Sul vai ser notificada por descumprir os protocolos sanitários. E pelas notícias do Estado, a Assembleia Legislativa aprova a punição de empresas por importunação de consumidores em meios eletrônicos. E nas notícias do esporte, o Internacional confirma Emílio Papaleuzinho como o novo vice-presidente de futebol do clube. E pela economia, o novo Bolsa Família libera 30% do benefício para pagar crédito consignado. Vamos comentar sobre isso, Beto Guidini. Na agricultura, a escassez de containers nos portos prejudica as exportações aqui no Rio Grande do Sul. E pelas notícias do mundo, em sua luta contra a pornografia infantil, a Apple reaviva debates sobre privacidade de dados. E nas informações da política, uma novidade é que o Distritão foi derrubado ontem em votação que acabou perto das 11 horas da noite. De outro lado, o presidente Jair Bolsonaro declarou que as eleições de 2022 não serão confiáveis e querem se eleger na fraude. E nós comentamos sobre isso. E pela atualidade, homem recebe R$71 mil em indenização e em 30 dias volta a vender picolé no Espírito Santo. A gente conta para vocês essa história e hoje não teremos Mona Lisa Canali, que já está na rua fazendo as gravações especiais de diversas matérias e blocos Acontece, e nós temos as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Uma matéria especial sobre o retorno das oficinas do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, na cidade de Paraí. E já que estamos na semana do município de Nova Prata, nós vamos trazer para você uma matéria especial sobre o Parque Caldas de Prata, o ponto turístico mais procurado da nossa cidade. E também, todas as manhãs, nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores. O Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Franco, moda masculina, todas as manhãs nos vestindo muito bem. Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da nossa região. Adilnet Telecom com Adil Fibra, Adil Fone, Adil TV e Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. A Algor Indústria de Máquinas Agrícolas contrata 6 vendedores autônomos para a venda de implementos em diversas cidades da região. Solicita-se que o vendedor com experiência em vendas externas. Interessados, entrar em contato pelo fone 549 99 72 25 39, repetindo 54 999 72 25 39. Agora são 8 horas 7 minutos e começamos com as informações da nossa região. Por Nova Prata, o dia tão esperado chegou. Convidamos as famílias pratenses para pendurar suros nos galhos das árvores no centro de Nova Prata. Faça a sua parte. Espalhe pensamentos de paz, harmonia e saúde no dia do aniversário do nosso município. Parabéns, Nova Prata, pelos seus 97 anos. Muito bem, falando sobre os 97 anos de Nova Prata comemorados no dia de ontem, há 97 anos a nossa história começava com o esforço das pessoas que aqui chegavam e aqui quiseram prosperar. Nova Prata prosperou e hoje é uma cidade conhecida e querida, não só por seus moradores, mas todos que por aqui passam.
Aquele espírito de trabalho e prosperidade ainda nos acompanha, move nossas vidas e continua a construir a história da nossa cidade. Parabéns à Nova Prata e parabéns aos pratenses. Agora falando sobre a cidade de Nova Araçá. A vacinação contra a Covid-19 para a população em geral, a partir dos 24 anos, será amanhã, sexta-feira, dia 13 de agosto, das 13h30 às 15 horas, no Centro Municipal de Saúde, ao lado da entrada da Escola Favinho de Mel 2. Os documentos necessários para a vacinação: documento com foto, RG ou CNH, carteira de vacinação. Informação da Prefeitura Municipal de Nova Araçá. Mandando um bom dia para dona Márcia Turani, que nos acompanha diretamente de Guabiju nessa manhã. Tá frio aí em Guabiju, dona Márcia? Seguindo com as... Um abraço para dona Márcia, Thiago. Muito bem, Beto. Seguindo com as notícias, vamos até Paraí. Temos etapa de vacinação também que vai ocorrer nessa quinta-feira, dia 12. É das 13h30 até as 15 horas no posto de saúde central. E a vacinação será realizada aí para a faixa etária dos 30 anos de idade, que pode comparecer para receber o seu imunizante. E por Paraí, o Grupo Alegria de Viver retorna parcialmente às atividades. Na terça-feira, dia 10, o Grupo de Convivência da Terceira Idade Alegria de Viver retornou parcialmente às suas atividades, realizando nesse momento apenas atividades de ginástica e alongamento. Os participantes estiveram utilizando máscaras e foram dispostos de maneira a permanecerem em distanciamento. O prefeito Oscar Dallagnol, a secretária da Saúde e Assistência Social, Ana Paula Paludo, e as secretárias de Educação e Cultura, Rejane Pazin Fornazier, estiveram presentes na ocasião. O prefeito celebrou o início da retomada de atividades no município, mas alertou sobre a necessidade de manter os cuidados. Disse ele, é bom vermos o entusiasmo de todos em começar aos poucos a retomada de atividades que faziam parte da nossa rotina antes da pandemia. Porém, a pandemia ainda não acabou. Então, é preciso que os cuidados sejam mantidos com uso de máscara e distanciamento social. Esperamos que o retorno das atividades físicas proporcionem apenas benefícios para a saúde dos nossos idosos, afirmou o prefeito. A coordenadoria do Grupo Alegria de Viver, Lourdes Mesomo, recepcionou os participantes e pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19. Foram 17 meses em casa, um bichinho invisível mudou a nossa rotina e levou muitas vidas. Todos estávamos ansiosos por esse momento, mas devemos nos cuidar para que a gente possa continuar. Hoje dá para ver a alegria nos olhos de cada um. Isso é muito gratificante. Todos estávamos com saudades desse momento de troca. Finaliza Lourdes. Os encontros do Grupo Alegria de Viver acontecerão nas terças-feiras, às 14 horas, no Centro de Convivência. Podem participar idosos com mais de 60 anos que estejam vacinados. Informações com o CRAS de Paraí, pelo fone 34 77 10 07 ou com os coordenadores. Seguindo com as informações, vamos falar por São Jorge. Considerando a realidade local, o prefeito municipal Danilo Salvalaggio pede encarecidamente aos habitantes, moradores e visitantes de São Jorge, que tragam colaboração e a participação de todos no combate ao coronavírus. É de extrema importância continuar fazendo uso da máscara, manter o distanciamento, evitando as aglomerações e higienizar as mãos constantemente. Todos podem e, nos seus estabelecimentos, devem orientar a exigir o cumprimento dos protocolos. O prefeito declara ainda que não gostaria de adotar medidas mais rígidas que viessem a causar qualquer forma de desconforto ou até prejuízo, mas que ajustes são necessários sempre com o intuito de proteger a vida das pessoas. O momento é preocupante e a colaboração da comunidade de São Jorge é fundamental. A pandemia ainda não acabou. E pela cidade de André da Rocha, dia 11, que foi o Dia do Estudante, dedicado a quem constrói o futuro por meio do conhecimento, parabéns aos estudantes. Que nunca paremos de aprender, questionar, nos dedicar e buscar conhecimento. Feliz Dia do Estudante, dedicado pela
pelo município de André da Rocha, através da Prefeitura de André da Rocha. Seguindo com as informações da região, avançamos e vamos até Protásio Alves, onde o vice-prefeito Josimar Furlan vai assumir interinamente a Secretaria de Obras. A partir de ontem, dia 11, o vice-prefeito de Protásio Alves, Josimar Furlan, vinculado ao MDB, vai assumir de forma interina a Secretaria de Obras como titular da pasta. O Ivo Rodrigues Leite, o Pitoco, está afastado de suas funções por motivos de saúde. Josimar assume, em princípio, até setembro, quando haverá definição da volta do atual secretário Ivo. E por Vila Flores, comunicado importante, a revisão cadastral da RGE. A Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo comunica aos clientes da RGE que moram em áreas rurais e estão com as pendências no seu cadastro devem fazer o seu recadastramento até o dia 30 de novembro de 2021 com a distribuidora para continuarem a usufruir dos benefícios tarifários na conta de energia. A revisão cadastral está prevista pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na Resolução 901/2020. A medida da ANEEL regulamenta a manutenção dos benefícios tarifários concedidos aos consumidores da classe rural e estabelece que cada 3 anos seja realizada a revisão para manter o cadastramento atualizado e também garantir que os clientes que atendem às exigências recebam descontos na conta de luz. Quem comprovar a atuação no ramo seguirá com os benefícios tarifários e, neste ano, cerca de 52 mil clientes serão avisados sobre a necessidade de atualizar os dados na distribuidora. Apenas os clientes com pendências no cadastro precisam realizar essa atualização cadastral em 2021. Para fazer o recadastramento, os clientes de baixa tensão devem acessar o site rge-rs.com.br/atualização cadastral, com navegação gratuita e enviar os documentos. Seguindo com as notícias também pela terra da fé, do pão e do vinho, Vila Flores, as informações sobre a sustentabilidade na rede escolar. A Escola 12 de Maio contém um espaço de cultivo para alimentos saudáveis. E as informações dão conta de que o projeto interno de sustentabilidade e manutenção da alimentação saudável, através da colaboração dos servidores, no caso, seu César Antônio Fim, que mantém a horta da escola produzindo hortaliças, temperos e vegetais. Após colhidos, eles são utilizados na merenda escolar. O trabalho está sendo continuado visando a qualidade de vida dos alunos da instituição, isto é, a horta cultivada sem a utilização de produtos químicos, sendo inteiramente natural entre os vegetais cultivados. Estão espécies de alface, repolho, cebola, rabanete, funcho, sálvia, manjericão, entre outros. A intenção da escola e da Secretaria de Educação é dar cultura e também espaço ao local, expandindo e ampliando a variedade de alimentos e mostrando aos alunos a importância do cultivo sustentável. Então, as informações aí da prática desenvolvida na escola de Vila Flores. E também para Vila Flores. O Conselho Municipal de Assistência Social realizou na sexta-feira, dia 6 de agosto, no Auditório Municipal Vivian Vanessa Fiore, a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, cujo tema abordado foi Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado com o financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Com o apoio da Prefeitura de Vila Flores, através do Departamento Municipal de Assistência Social, a conferência teve por objetivo debater, elaborar e promover diretrizes a serem encaminhadas ao governo estadual e federal que garantam melhor qualidade aos serviços prestados aos usuários de suas plataformas. Para fomentar o debate e ampliar as reflexões da conferência, a Assistência Social e Conselheira Estadual de Assistência Social, Adriana Franco Vilar, ministrou a palestra magna abordando o tema em questão. Na oportunidade, foram eleitos 2 delegados para representar a cidade de Vila Flores na conferência estadual. O secretário Luiz Antônio Carnevale, representando a administração, e a assistente social Neuza Amaral, representando a sociedade civil.
Em Veranópolis, no dia de ontem, que era dia do estudante, o prefeito Valdemar de Carli, acompanhado do secretário de Educação em exercício, Cleverson Kumpfner, e a coordenadora de aprendizagem dos anos finais, Karina Frison Menezes, realizaram a entrega simbólica aí de um presente aos alunos das escolas municipais. Se trata de um estojo aí personalizado pela Secretaria de Educação, que foi entregue aos alunos do 5º ao 9º ano, em comemoração ao Dia do Estudante. O Poder Público Municipal mantém firme o seu compromisso com a educação, valorizando todos os alunos que, mesmo com as adversidades, diariamente se esforçam em busca de novos conhecimentos. E na última semana, a Secretaria Municipal da Saúde de Veranópolis recebeu uma nova geladeira para a conservação de medicamentos da Farmácia Pública Central. Esse importante investimento foi adquirido com recursos próprios, no valor de R$ 14.500, devendo suprir uma demanda já existente. A geladeira será utilizada para armazenar medicamentos de alto custo e demais medicamentos que requerem uma conservação em temperatura adequada. Seguindo com as informações, também em Veranópolis, na manhã da última terça-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação seguiu aí nas suas atividades, distribuindo cerca de 156 cestas que serão entregues aí às entidades e também pessoas carentes do município. As doações foram promovidas pelo grupo Graziotin, detentor das marcas GZT e Por Menos. A campanha do grupo, realizada nas lojas Por Menos do município, reverteu os lucros das vendas do mês de maio em compra de cestas básicas, as quais serão revertidas às famílias em situação de vulnerabilidade social. O Poder Público Municipal agradece essa bela ação que auxiliará muitas famílias da Terra da Longevidade. E por Cotiporã, nos dias 10 e 11 de agosto, em torno de 90 cotiporanenses foram contemplados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Também foi dado andamento à aplicação de segundas doses, conforme intervalos determinados para cada vacina. O quantitativo de doses aplicadas no município é atualizado semanalmente através de boletim epidemiológico. O público vacinado em ambos os dias foi composto pelos cotiporanenses nascidos entre os anos 1986 e 1989. O prefeito de Cotiporã, Ivelton Matheus Ardo, esteve presente na vacinação e recebeu a primeira dose do imunizante, visto que sua faixa etária foi contemplada na semana. As próximas etapas de vacinação serão organizadas conforme o recebimento de novas doses. Seguindo com as informações, vamos até Fagundes Varela e após muito tempo, um hiato de 10 anos, o município fagundense voltou a fazer parte da parceria com a Atua Serra, Associação de Turismo da Serra Nordeste, Instância de Governança Regional Uva e Vinho da Serra Gaúcha. Por meio dessa parceria, a cidade de Fagundes Varela volta a integrar o mapa turístico do estado e também do Brasil. A entidade tem como missão promover o desenvolvimento do turismo sustentável através da articulação dos municípios, integrando os atores sociais e o aporte de conhecimentos, buscando melhoria da qualidade de vida nas comunidades desenvolvidas. A Associação de Turismo coordena as ações de desenvolvimento regional e mais a sustentabilidade das comunidades, a manutenção da cultura e do ecossistema em potencial existente na região. O retorno à Atua Serra foi aprovado pela Câmara de Vereadores e os trabalhos já iniciaram no município, com visitas técnicas a possíveis empreendedores, formulação do Comitur, o Conselho Municipal de Turismo, a elaboração do Plano Municipal de Turismo, além de outros trabalhos e pesquisas. Segundo o prefeito Nelton Carlos Conte, já os primeiros 7 meses do governo, a atual administração deu grandes passos no fomento do setor, que tem grandes potenciais para Fagundes Varela. Nas próximas semanas, os trabalhos desenvolvidos em conjunto serão divulgados para a comunidade. E por Fagundes Varela segue em Fagundes Varela a campanha beneficente que está arrecadando alimentos não perecíveis a serem destinados às famílias do município. Todas as pessoas que forem ao posto de saúde receber as vacinas contra a gripe ou contra a Covid-19 estão estimuladas a levar 1 quilo ou mais de alimentos não perecíveis. Ação conjunta da administração municipal com a Sicredi Serrana por meio
Dia do Cooperativismo, busca auxiliar quem precisa. As doações podem ser entregues no posto de saúde, a Prefeitura, Escola Caminhos do Aprender, Colégio Ângelo Mônaco, Sicredi, Supermercados de Carne M.A., Bela Vista e no CRAS. O slogan é todos juntos e é tempo de partilhar o que se tem. Quem já recebeu as vacinas também pode ajudar, levando a quantidade que desejar de alimento não perecível a um dos pontos de arrecadação. Seguindo com as notícias de Fagundes Varela, o prefeito Nelton Conte e o vice Rogério Binda, com apoio de diversas lideranças locais, regionais e estaduais, estão na busca por verbas que garantam a manutenção dos diversos setores do município. A abertura com estas autoridades facilitou o diálogo em prol da cidade de Fagundes Varela. Uma das conquistas obtidas junto ao deputado Carlos Búrigo foi a intermediação junto ao governo e à Coordenadoria Regional de Saúde com a destinação de R$50 mil. Essa verba será revertida na aquisição de um novo veículo para a Secretaria de Saúde, a fim de qualificar o transporte de pacientes para atendimentos especializados, além das atividades rotineiras da pasta. Essa é mais uma das conquistas que a comunidade e o município agradecem o deputado Carlos Búrigo. Agora pela cidade de Guaporé. Atenção para a aplicação da vacina contra a Covid-19, dose 1. A vacinação da dose 1 para a população geral de 29 anos ou mais será hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, das 13 às 16 horas ou até o término das doses. Será no posto de saúde central. Serão vacinados indivíduos da faixa etária de 29 anos ou mais, população geral, e grupos já elencados anteriormente. Importante que todos, utilizando máscara, respeitar o distanciamento na fila e as pessoas devem estar bem clinicamente, sem sinais ou sintomas gripais e não ter tido Covid há menos de 30 dias. E apresentar o comprovante de endereço, que é residir em Guaporé, CPF e cartão do SUS. Outros grupos elencados anteriormente que não receberam ainda a dose 1 podem comparecer com a documentação necessária. Muito bem, seguindo com as informações, Beto, vamos até a cidade de Guaporé, sobre a saúde bucal. As crianças do berçário participaram das atividades da escola Pinguinho de Gente. A turma do berçário também realizou aí atividades voltadas à higiene bucal, com o objetivo que as crianças vivenciem práticas de higiene, ensinando sobre o respeito e a disciplina com o próprio corpo, uma das atividades desenvolvidas aí na cidade de Guaporé. E também pela cidade de Guaporé, a capacitação reuniu atores de rede de proteção à criança e ao adolescente em Guaporé. Respeitando as medidas sanitárias e de segurança de combate à pandemia do Covid-19, a administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, juntamente com o Conselho Tutelar, realizou na sexta-feira, dia 6 de agosto, uma formação de capacitação de atores da rede de proteção à criança e ao adolescente. Com o tema Conhecendo para Proteger, os trabalhos foram ministrados no auditório da Casa da Cultura pelo palestrante Getúlio Martins Silveira Júnior. Participaram da capacitação, além dos conselheiros tutelares, Eli Ramos Vieira, Alexandre Chaves, Alexandra de Almeida, Jorge Luiz Flores da Silva e Rosane Locatelli, representantes das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, Brigada Militar, CAPS, Casa do Acolhimento, UNAI, Escola Estadual Técnica Agrícola, Colégio Scalabrini, CRAS, CREAS, Polícia Civil, Educação, Escolas Estaduais, Bandeirante e Félix Engel, Filho, Horta Comunitária, Hospital Manuel Francisco Guerreiro, Lar da Criança Primo e Palmira Pandolfo da Pai. As atividades e assuntos de relevância para o fortalecimento e aproximação da rede, bem como a luta para as garantias dos direitos das crianças e adolescentes foram debatidos. Getúlio Júnior, que integrou o grupo de trabalhos no Rio Grande do Sul na criação do desenvolvimento do sistema do FICAI online, afirmou que a sociedade e não só os atores são importantes para o desenvolvimento, formação de menores sem traumas. Falando sobre o incentivo ao esporte em Guaporé, a Prefeitura Municipal firmou o contrato de apoio e patrocínio à Agremiação Guaporense de Esportes, a popular AGE,
que desenvolve atividades de futsal e é um dos times mais tradicionais aí da Serra Gaúcha. O convênio foi firmado nessa semana e a entidade esportiva também responde por um grande trabalho social. Conforme o projeto encaminhado e aprovado pela comissão, a AGE se comprometeu em divulgar em Guaporé a inclusão do brasão do município nas camisetas oficiais dos jogos pela equipe adulta, durante as partidas do Gauchão de Futsal da Série B. Faixas no ginásio também irão revelar aí a parceria entre o órgão público e o clube. Para o prefeito Fabres, a AGE é um patrimônio do município e merece, pelo desenvolvimento da modalidade, a valorização em apresentar os valores da cidadania para toda a população jovem. E a AGE, Beto Guidini, é um dos times mais tradicionais da região. Sempre que tem edição do Campeonato de Verão aí do União, é um dos grandes concorrentes a título quando vem aí participar. E por Serafina Correia, um processo coletivo simplificado para enfermeiro e técnico em enfermagem. A Prefeitura Municipal de Serafina Correia informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação por prazo determinado de enfermeiros e técnicos em enfermagem. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida 25 de Julho, número 202, Centro de Serafina Correia, no período de até dia 20 de agosto de 2021, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. E em Serafina Correia, atenção para a vacinação que ocorre no dia de amanhã e também no próximo sábado. A partir de amanhã, das 7 da manhã até as 17 horas, no fim da tarde, a população com 27 anos ou mais que pode comparecer aí no prédio do INSS. No dia 14 de agosto será das 7 até as 12 horas no Centro Municipal de Saúde. Gestantes e adolescentes com comorbidades dos 12 aos 17 anos. Na sexta-feira, dia 13 de agosto, das 7 às 12 horas, na sala do prédio do INSS. E para quem recebeu a primeira dose no dia 31 de maio, sábado 14 de agosto, das 7 às 12 horas, no Centro Municipal de Saúde, é o calendário de vacinação para Serafina Correia. E a eleição de representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social de Serafina do Correia está selecionando novos representantes para o novo mandato. Haverá 4 vagas de representação dos usuários, que são idosos, pessoas com deficiência, representantes de famílias que fazem parte dos grupos de convivência, entre outros da comunidade em geral. Convidamos a todos os interessados em fazer parte do Conselho Municipal de Assistência Social para participarem da eleição da sociedade civil, que será realizada no dia 12 de agosto, das 13, nesta quinta-feira, das 13 às 13h30, no Salão do CRAS, próximo ao trevo do Monumento São Cristóvão. E lembrando que a sua participação é fundamental nas atividades do Conselho. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com a Serra, o Planalto e o Estado do Rio Grande do Sul. Agora são 8h31. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Bah, Cascal, o que me apareceu aqui, é verdade que mulher de música é música? Em alguns casos, sim. Mas por que tu me perguntou isso? Porque na quinta-feira que vem nós vamos ter um casal de músicos aqui. E eu sei quem é. É Karine e Marcionei. Estarão contando a sua história aqui nesse sofá. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E nós voltamos ao vivo para você nesse bloco para falar de Serra Planalto, as informações do estado do Rio Grande do Sul e uma matéria especial ali na cidade de Paraí. Fique acompanhando para ficar por dentro. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 36 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Que as nuvens aumentam à tarde. À noite, muitas nuvens. Mínima de 1 grau, já a máxima poderá chegar aos 13 graus. Neste momento, fazem 2 graus aqui em Nova Prata. 2 graus, Beto Guidini? 2 graus. E o nosso veranico de segunda-feira se foi? Se foi. Tá. E agora seguimos com as informações da Serra e do Planalto. Mesmo com a alta de junho, a economia caxiense fecha primeiro semestre com retração de 2,5%. A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, e a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, divulgaram na terça-feira o desempenho da economia de Caxias do Sul no último mês do primeiro semestre de 2021. Os números foram apresentados durante videoconferência realizada pelas entidades. O relatório mostra que a evolução de 5,4% em junho, se comparado ao maio, e o setor de serviços registrou avanço de 10,7%, após 5 meses consecutivos de queda. O comércio teve acréscimo de 4,9%, enquanto a indústria obteve alta de 2,7%. Já ao comparar ao mesmo mês do ano passado, avalia-se que o indicador evoluiu 2%, e a indústria com 8,2% e o comércio com 4,3%, que demonstraram elevação. Já o setor de serviços retraiu 10,3%. Seguindo com as informações, escuta essa, Beto. O novo decreto do governo do estado agora flexibilizou
a lotação dos coletivos urbanos e também vai vir uma flexibilização aí que nós vamos falar mais adiante sobre as casas noturnas, tá? Olha lá, os coletivos que estavam com 75% agora podem ter a ocupação de 90%. Em Caxias do Sul, isso deve impactar aí na redução do número de veículos, né, e o aumento da capacidade de carga que eles vão ter. O transporte coletivo urbano passará a operar quase que com a normalidade e a fiscalização de passageiros, que já vinha diminuindo com a crescente normalidade do serviço, se tornará quase desnecessária. A gente lê a notícia e acha que tudo isso é fato, né? Agora, circular pelo centro de Caxias do Sul e ver os coletivos urbanos, vai saber que eles estavam bem acima da capacidade, ainda quando o decreto limitava a 50%. Então, nós temos essa situação, né? Uma coisa é o papel, outra coisa é às 6 da matina pegar o ônibus e contar se cabe 50 pessoas, se tem 25 ou não. O fato é, né, que aí agora estamos praticamente com um ritmo normalizado do transporte coletivo. E a organização do encontro de carros antigos vai ser notificada após desrespeito às normas sanitárias. O estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura de Caxias do Sul recebeu recentemente uma exposição de desrespeito ao enfrentamento da pandemia. No domingo, passado dia 8, na segunda-feira, o local sediou o encontro de carros antigos. Este evento foi realizado com autorização prévia do município e, para tanto, a organização teve que comprometer-se a uma garantia do cumprimento dos adequados e protocolos sanitários. Entretanto, após reclamações de moradores da área e a Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, confirmou em imagens de câmeras de segurança o desrespeito às normas vigentes. Desta forma, o responsável pela exposição foi notificado pela municipalidade e tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. A argumentação deve ser apresentada e vai ser analisada pelo Executivo, que pode aplicar multa de R$ 1.800. Seguindo, vamos até Gramado e veja a exposição que estará aí sendo vinculada durante todo o mês de agosto na Câmara de Vereadores. Se trata de uma exposição de arte chamada Coleção Nuances. Sabe quem que produz essas obras de arte, Beto Guidini? Fala do pessoal do APAI. Os alunos da APAI, né, que produziram todo esse acervo que agora está à disposição. A visitação é gratuita, das 13h30 às 17h30. A mostra integra o programa de inserção no mercado de trabalho da APAI. As obras foram executadas dentro de uma proposta de atendimento terapêutico e grupal que visa a inclusão social. A ideia está na inserção no mercado de trabalho, aconteça por meio da economia informal. Desse modo, né, a amostra funciona como uma pequena empresa. Se você vai a Gramado turistar, aproveite e prestigie aí a exposição dos alunos da APAI. E por Antônio Prado, a Secretaria de Habitação e Assistência Social lança cursos de capacitação profissional. A Secretaria de Habitação e Assistência Social de Antônio Prado abriu processos de inscrições para 3 cursos de formação profissional. São eles cursos de garçom, curso de culinária, focado em sopas, e curso de cuidador para idosos. As inscrições serão realizadas junto ao Centro de Referência e Assistência Social CRAS, Dorvalino Afonso de Vale, localizado no bairro Fátima, próximo ao Pórtico Municipal. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 54 32 93 40 91 e também pelo WhatsApp, que é o 32 93 42 49. O público prioritário para a participação dos cursos é formado por beneficiários do Bolsa Família e cadastrados no Cade Único do Governo Federal. E todos podem se inscrever, no caso, essas pessoas. Seguindo com as informações, rumamos para o Planalto Médio, vamos até Passo Fundo e nas notícias do pessoal de lá, a rede municipal de ensino vai manter as atividades remotas nessa semana, mesmo com o decreto estadual diminuindo a distância entre as salas. Segundo a informação, o novo decreto do estado diminui a distância das classes de 1,5 m para 1 metro, fazendo com que possam ingressar mais alunos na sala de aula.
Conforme o secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Canabarro Teixeira, nesse primeiro momento a ideia é manter os alunos da mesma forma como vinham sendo desenvolvidas as atividades e aguardar mais algum período antes de haver aí uma retomada total das atividades. Agora são 8h42. Na última terça-feira, o município de Paraí retornou com as oficinas do CRAS, mais especificamente com o grupo da melhor idade. No quadro Acontece de hoje, vamos mostrar um pouco de toda a energia e alegria desse dia tão esperado por todos que estavam lá. Vamos conferir. Na última terça-feira, no Centro de Idosos do município de Paraí, foram retomadas as atividades do CRAS, em específico para o grupo da melhor idade. Nesta tarde, muita alegria e muita energia fizeram parte desta oficina. Vamos conferir. Nós tivemos a felicidade de, na última terça-feira, dia 10, acompanhar o retorno presencial do grupo da terceira idade nas suas atividades quase que normais. E claro que para esse retorno foram mantidos todos os cuidados, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel, para que nós possamos aos poucos, com tranquilidade e com segurança, retornar. Nós notamos uma felicidade e uma alegria muito grande das pessoas que retornaram aos encontros presenciais depois de 17 meses afastados. Realmente foi um motivo de muito prazeroso participarmos, porque é uma necessidade intrínseca da pessoa humana de conviver e compartilhar. Isso se percebeu muito facilmente nesse retorno. O que desejamos é que esse grupo, essas pessoas continuem se encontrando para praticar atividades que vão lhe dar mais saúde e melhor qualidade de vida. Hoje estamos aqui, então, no retorno de um dos grupos da terceira idade do município. Esse grupo que é bem importante para todo o município. Estamos aqui para falar um pouco sobre as medidas sanitárias para este retorno. A gente sabe que todos estão vacinados, mas vale lembrar que a pandemia ainda não acabou. É bom a gente se cuidar e, ao mesmo tempo, cuidar do próximo. Este retorno, então, se dá apenas com as atividades físicas. A gente retornou com um distanciamento demarcado, então, uso de máscaras, álcool gel, todos eles sabem de todas as orientações necessárias para este retorno. A importância das atividades para este grupo é tão importante quanto a dos outros. Essa troca de experiências que eles têm entre si, essas atividades que eles fazem neste momento, é de extrema importância para a saúde de todos eles. Depois de 1 ano e 5 meses, a gente parece que as coisas estão voltando um pouquinho ao normal, sempre cuidando dos protocolos da saúde, né? Mas a terceira idade hoje, bem feliz, estão ali no rosto dele, mostra a alegria de poder estarmos aqui, porque era uma vez por semana a gente se encontrava. Então, não tem explicação da alegria que a gente sente em poder orientar, estar na frente, responder por este grupo que ali está fazendo as suas atividades. A partir de 60 anos de idade, podem trazer seus documentos, serão inscritos, não custa nada, porque pertence ao CRAS, ao município, né? E a gente recebe com muito carinho. Retornamos então dia 10, todas as terças-feiras, 2h da tarde. Nos encontramos com o grupo da melhor idade, então quem tem 60 anos ou mais, para as atividades físicas. Terceira idade é a idade de sonhos ainda. Todo idoso, ele ainda tem uma vida. E essa vida, ela é completa no encontro, na alegria, na atividade física.
Tivemos um retorno, então, muito gratificante. Pudemos ver nos olhos desses vovôs, dessas vovós, a alegria deles se encontrar. Tivemos mais de 50 pessoas, então, assim, que fizeram atividades físicas um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento. Já são anos que eu trabalho com eles e eles demonstram um carinho enorme. É um grupo maravilhoso de se trabalhar. Então, convidamos mais uma vez a todos que quiserem comparecer no Centro do Idoso todas as terças-feiras, às 14 horas. Bem-vindos para a atividade física. Então, trabalhamos ginástica localizada nas cadeiras, uma atividade física com dança, para eles se movimentarem um pouquinho, a respiração, um pouquinho agora dificultada com o uso da máscara. Também temos o álcool gel, o distanciamento, então serão bem-vindos com todas as medidas da pandemia, serão bem recebidos aqui conosco. E nós retornamos para você as atividades aí do CRAS, o grupo da terceira idade, uma das atividades tidas em Paraí. Você vê a importância aí para esta população poder retomar essas atividades semanais de encontro, de convivência, né, de cooperação. Isso dá todo um outro ânimo para a nossa vida social. Nós esperamos que isso possa ser retomado próximo ao ritmo da normalidade, na medida em que os nossos números vão melhorando. E essa semana, Beto, eles estão bons, graças a Deus. Vamos agradecer. O avanço da vacina tem se mostrado eficaz para o controle da pandemia e as atividades vão se retomando. E tu vai falar sobre uma outra atividade, não é para o grupo da terceira idade, mas que também vai deixar bastante gente animadinha, né, Beto Guidini? É, tem esse lado, mas parabéns ao pessoal ali que está voltando ativa ali no Paraí. As regras de funcionamento, agora as notícias de Estado, as regras de funcionamento para casas noturnas e eventos devem ser flexibilizadas. O governo do Rio Grande do Sul deve publicar nos próximos dias um decreto flexibilizando as medidas de distanciamento e do número de pessoas para o funcionamento de casas noturnas e a realização de eventos durante a pandemia do coronavírus no Estado. A informação foi confirmada na quarta-feira durante divulgação de boletins que integram o sistema 3AS, aviso, alerta e ação. As medidas, no entanto, ainda não têm prazo para entrar em vigor e também dependem da liberação dos municípios, que têm autonomia para aplicar regras mais rígidas. Conforme o gabinete de crise do governo, estabelecimentos como casas noturnas poderão receber até 350 pessoas entre clientes e funcionários, desde que o espaço tenha capacidade de distanciamento entre as pessoas. Além disso, todos que estão no local deverão obrigatoriamente utilizar máscara. Já o uso da pista de dança não é permitido. Também será vedado beber em pé. Além disso, é necessário distanciamento físico no mínimo de 1 metro e, sempre que possível, 2 metros de distância em linha reta entre pessoas que não moram no mesmo domicílio. Beto Guidini, a gente dá risada depois dessas regras ou a gente tem que ficar assim, achando que isso vai funcionar? Não vai funcionar, não. Quando que já se viu balada de máscara, distanciamento de 2 metros de distância? Imagina a paquera, como é que vai ser, né? Você ali 2 metros da gatinha e tal, conversando com ela, mantendo o distanciamento. Máscara transparente também, máscara e tudo mais. Levar. Todo mundo bebendo sentado, né? Por favor, né? Isso aí é coisa para inglês ver. Tudo bem, tem que retomar as casas noturnas. Elas estão há 1 ano e meio fechadas. Tem diversos empreendimentos em sérias dificuldades. Mas também o governo não faça a gente dar risada achando que as coisas vão acontecer dessa forma que está proposta aí. Porque tá muito engraçada essa situação. É a balada ideal, né? A balada do distanciamento. Quero ver todo mundo de máscara lá, né? Tomando seu traguinho sentado e fazendo aquele chamego com 2 metros de distância em linha reta. Aguardaremos para ver como será a retomada desse setor. Tomara que possa ser
o mais breve possível. Mas aí vai ser mais um estouro, só aglomeração. É, exatamente. Quero ver quem é que vai fiscalizar, quem é que vai detrena na balada lá, ver se o pessoal tá a 2 metros de cada um. Ainda mais se for no modão sertanejo, né? Que o pessoal se larga dançando, pista fora. Par de verde, Beto Guidini, o que vai acontecer? Tudo bem, seguimos com as informações do estado do Rio Grande do Sul e o estado recebeu ontem 100 mil doses da Coronavac, que passarão a ser utilizadas aí na campanha de vacinação. A previsão é que elas chegassem ontem à noite no aeroporto Salgado Filho. Desculpa, não é só da Coronavac, são 107 mil doses, sendo aí 44 mil da Pfizer e 63 mil da AstraZeneca. Me confundi com a embalagem que era verde, achei que fosse Coronavac. Então, isso será distribuído a partir do dia de amanhã, aí para as coordenadorias regionais. Então, teremos etapa de vacinação seguindo, né, na próxima semana, lembrando aquela promessa que nós tínhamos que até o final de agosto o governador Eduardo Leite deseja ter toda a população de até 18 anos completamente imunizada. E o governo do Rio Grande do Sul admite surtos de vírus de alta capacidade de transmissibilidade. Com o aumento de pacientes e funcionários infectados pelo coronavírus nos hospitais Nossa Senhora de Conceição e Vila Nova, o governo do estado já considera que o surto de Covid-19 registrado nessas instituições seja devido a um vírus de alta capacidade de transmissibilidade. Desde a semana passada, as visitas estão suspensas nesses hospitais. E a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, informa que acompanha a investigação e as ações relacionadas aos casos. Em nota, a SES destaca que, considerando as medidas propostas para evitar maior disseminação do vírus, as precauções e cenários avaliados, o manejo e a precaução são realizados, admitindo que o surto esteja acontecendo devido ao vírus com alta capacidade de transmissibilidade, diferente dos outros surtos que foram acompanhados. E conforme a SES, a área técnica do Centro Estadual de Vigilância e Saúde ainda está trabalhando em comunicado com o assunto. E destaca que a Vigilância de Porto Alegre e o Hospital Conceição têm repassado as informações sobre a situação e as ações realizadas no Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Seguindo com as informações, Eduardo Leite comemora a rejeição da PEC do voto impresso e diz, abre aspas, discussão vazia, fecha aspas. O governador se manifestou após a votação na Câmara dos Deputados na noite da última terça. Por meio das suas redes sociais, o governador Eduardo Leite citou a democracia após o desfile de tanques que havia acontecido na terça-feira pela manhã. A popular tanqueciata, né, Beto? Tanqueciata. E ele pediu prioridade nos assuntos necessários ao país, como vacinação e o desemprego. Ele disse que, abre aspas, polêmica vazia do voto impresso encerrada, fecha aspas, a opinião do governador, que já se projeta para candidato a presidente da República. E nos dias 14 e 15 de agosto, o Palácio Piratini estará aberto para visitações em comemoração ao Dia do Patrimônio. Para conhecer a sede do Executivo Gaúcho, que neste ano completa 100 anos, é preciso fazer agendamento pelo site palaciopiratini.rs.gov.br na seção Agende. As visitas ocorrerão de uma em uma hora, das 9 às 11, das 13 às 17 horas, em grupos de até 20 pessoas. O uso de máscara será obrigatório durante todo o período de visitação. Seguindo com as informações do estado do Rio Grande do Sul, o Grupo de Trabalho de Combate à Violência contra a População Negra apresenta 24 propostas de prevenção ao racismo aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de compreender aí a situação envolvendo crimes com racismo contra a população negra. Foi entregue pelo governador Eduardo Leite na última terça-feira o relatório dos trabalhos desse grupo. O documento apresenta 24 propostas que englobam tecnologia,
ensino, treinamento, criação de uma secretaria específica e de um selo, ouvidoria, acompanhamento e fiscalização dos recursos financeiros, parcerias e a continuidade do grupo de trabalho. A pauta foi recebida pelo gabinete do governador e será desenvolvida nas suas diferentes áreas. Entre as propostas, a instalação, a criação e o acompanhamento, uma secretaria específica contra o racismo, um selo de acreditação, uma ouvidoria antirracista, a fiscalização, a apresentação de relatórios anuais, relatório de cotas nas instituições públicas, a conferência estadual com a temática das diversidades, uma parceria com a Organização das Nações Unidas e um decreto-lei. Essas são alguns dos apontamentos para evitar casos aí de discriminação racial. E a Assembleia Legislativa aprova a punição de empresas por importunação de consumidores em meios eletrônicos. No último dia 13 de agosto, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei PL que prevê multas para empresas que efetuarem importunação de consumidores por meios eletrônicos como mensagens de WhatsApp, e-mail, SMS, além do telefone. A PL 236/2020 é de autoria do deputado Elton Weber e foi sugerida pelo PROCON-RS. Ele serve como complemento da Lei nº 13.249 de 2009, que prevê a punição a empresas que efetuarem ligações indesejadas para números cadastrados no bloqueio do telemarketing do PROCON-RS. Após efetuado o cadastro, os contatos indesejados devem cessar em até 30 dias. Passando esse período, a empresa pode ser denunciada e está sujeita a multa de R$10 mil. Com a PL 236/2020, as multas poderão ser aplicadas também caso o contato seja feito por aplicativos de mensagens, SMS ou qualquer outro meio eletrônico. A lei aguarda a sanção do governador Eduardo Leite e a regulamentação para entrar em vigor. Seguindo com as informações do Estado, o Ministério Público Federal, aqui do Rio Grande do Sul, elegeu o novo procurador-chefe para o biênio 2021-2023. O procurador da República, Felipe da Silva Miller, foi eleito procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul para assumir o cargo a partir de outubro desse ano, em substituição ao atual procurador-chefe Cláudia Paim. O procurador da República, Harold Hope, será o procurador-chefe substituto. A eleição do biênio 2021-2023 teve 3 chapas únicas e foi realizada de forma eletrônica na última sexta-feira, com a participação dos membros lotados na capital e também no interior. Olha essa, Thiago. Torturador uruguaio condenado à prisão perpétua se refugia em Livramento. O julgado na Itália por crimes cometidos durante a Operação Condor e considerado fugitivo pelo Uruguai e pela Interpol, o coronel Pedro Antônio Mato Narbondo se instalou a 2 quilômetros da fronteira de seu país, em Santana do Livramento. O militar goza de proteção da Constituição desde que optou pela nacionalidade brasileira herdada da mãe. O coronel Pedro Antônio Narbondo ganhou o apelido de El Burro dos colegas de farda do Exército Uruguaio pela forma como conduzia os seus interrogatórios. Agente da ditadura nos anos 70, formado na Escola das Américas no Panamá, que ensinava métodos de tortura a militares latino-americanos. Narbondo acaba de ser condenado à prisão perpétua na Itália por participar de uma série de impressionantes crimes excepcionalmente graves, que envolveram operações ilegais de sequestro, tortura, morte e desaparecimento de opositores políticos do regime de seu país. El Burro, que é um dos 14 militares do Cone Sul, já condenados de forma definitiva por crimes de Operação Condor, uma colaboração secreta da inteligência militar entre as ditaduras da América do Sul. Vamos lá, vamos pegar essa notícia, Beto Guidini, e vamos abrir as páginas da história e traduzir para você todos esses fatos, para você entender o que acontece nesse caso em específico. Primeiro passo, Operação Condor. Quem já ouviu falar dessa operação, ela é muito pouco difundida, né?
Até aquela música latina, tu lembra? El Condor Passa, que canta aí, fala dos Andes e tudo mais, Certo. né? O condor é a maior ave aí em envergadura que nós temos na América do Sul. A Operação Condor foi feita a partir do final da metade da década de 60, do começo, da metade da década de 60, até pouco mais aí da década de 80. Ela contava com colaboração da CIA, do FBI e de outros órgãos norte-americanos. Qual era o objetivo naquela época, né? Nós estávamos no auge da Guerra Fria, socialismo soviético, capitalismo norte-americano. No meio desse jogo, a América Latina, né, a Deus dará, não se sabia para qual lado iria pender. Lembrando que os americanos já lutavam no Vietnã para tentar conter o avanço comunista naquela região. A Operação Condor mobilizou de forma aí unilateral as forças armadas de todos os países latino-americanos, e é por isso que num efeito dominó, a partir da metade dos anos 60, nós temos a ditadura brasileira, uruguaia, argentina, chilena, entre outras que acabaram acontecendo, né? Golpes militares em sucessão que tomaram o poder durante esse período. Aqui no Brasil, a ditadura foi muito caracterizada, né? Ela começou em 1964, com a deposição, se não me engano, de João Goulart, me corrija se estiver errado, Beto Guidini, e se estendeu até 1985, quando a gente teve as diretas já, a eleição do novo Congresso e a Constituição de 1988 e a retomada da democracia, os famosos anos de chumbo. Agora, o que acontece no caso do coronel uruguaio? A ditadura uruguaia e argentina foi muito mais cruel do que a brasileira, né? O número de mortos e de desaparecidos, em especial na Argentina, foi extremamente elevado, né? Uma verdadeira faxina foi feita. Inclusive, os argentinos, Beto, tinham aquilo que eram chamados, né, os voos da morte. Eles enchiam os aviões de opositores do regime político, os aviões do exército, sobrevoavam aí o Oceano Atlântico e lançavam o pessoal no mar. Era dessa forma que eles eliminavam, né, os opositores políticos. O coronel uruguaio, aí apelidado de El Burro, como é dito, ele se refugiou em Santana do Livramento. Ele possui uma condenação pela Corte de Cassação de Roma, na Itália, por perseguir opositores italianos que estavam no Uruguai. Lá na Itália, ele foi condenado à prisão perpétua, ou seja, pela vida inteira. Só que nós temos uma situação. Ele também tem nacionalidade brasileira e a Constituição do Brasil proíbe a extradição de cidadão brasileiro para país com condenação à prisão perpétua ou pena de morte. Por isso que ele tem esse espaço legal para ficar em Santana do Livramento e se safar dessa condenação da Corte de Cassação italiana. Enfim, entre uma aula de história e outra, você sabe que o coronel está aí salvaguardado na fronteira do Brasil com o Uruguai, mesmo tendo cometido parte aí de crimes com muita atrocidade durante esses regimes políticos. Noves fora, Beto Guidini, a Operação Condor, claro que ela violou os direitos humanos, ela suprimiu uma série de proteções e garantias que se tinha, mas foi através da mão dos militares que a América Latina foi conduzida aí na década de 90 já a retomada democrática e a estabilidade dos regimes capitalistas. Senão, nós correríamos aí um sério risco de tornarmos Cuba. Isso é verdade, né? Todo o continente sul-americano. Esse era o grande receio que existia naquela época após a Revolução Cubana, que acabou colocando aí na esquina dos americanos um regime socialista de Fidel Castro. Se isso se espalhasse, todo o continente latino-americano poderia ter caído na mesma circunstância. E hoje, o tempo passou e a história comprova. Melhor estarmos como estamos hoje do que como os cubanos estão, né? Sem comida, sem acesso à tecnologia e passando por uma série de revoltas em um regime autoritário. Essa é a situação posta para você. Conecta News também é aula de história, Beto. Isso, nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre uma notícia boa. A barragem Eclusa será reaberta ao público a partir de domingo, dia 15 de agosto. A administração municipal de Bom Retiro do Sul
irá reabrir a partir do domingo, dia 15 de agosto, a visitação ao público da barragem inclusa. O local estava fechado para a visitação desde o início da pandemia. O horário de visitação será das 13 às 18 horas. Será exigido o cumprimento de protocolos sanitários em vigor, como o uso de máscara, manter o distanciamento e não fazer aglomeração. O acesso é gratuito. A partir de segunda-feira, dia 16 de agosto, a barragem inclusa estará aberta diariamente para visitação das 13 às 18 horas e dias de chuva, o acesso não será permitido. Vamos para um rápido break. Na sequência, voltamos com o esporte e as informações da economia, da agricultura e o mercado financeiro. Agora são 9 horas e 7 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Cascal, o que me apareceu aqui, é verdade que mulher de música é música? Em alguns casos, sim. Mas por que tu me perguntou isso? Porque na quinta-feira que vem nós vamos ter um casal de músicos aqui. E eu sei quem é. É Karine e Marcionei. Estarão contando a sua história aqui nesse sofá. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E vamos retomando aí as informações, agora falando sobre o esporte, também economia e agricultura para você. Agora são
9 horas 11 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens, aumentos de nuvens à tarde e à noite com muitas nuvens. Mínimas de 1 grau, já a máxima poderá chegar aos 13 graus. Neste momento fazem 3 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as notícias agora falando sobre o esporte. O Inter anuncia Emílio Papaléuzinho como o novo vice-presidente de futebol. O Inter tem um novo vice-presidente de futebol, Emílio Papaléuzinho, foi escolhido pelo Conselho de Gestão na terça-feira para ocupar a vaga deixada por João Patrick Herman, que pediu demissão no começo deste mês. Papaléuzinho estava entre os cotados para assumir a função desde a saída de Herman. Ele é conselheiro do clube há mais de 2 décadas. Na quarta-feira, como novo dirigente, será apresentado ao clube de jogadores. A gestão anterior da pasta Herman estava com cargo desde janeiro. Em sua passagem, o Inter contratou o técnico Miguel Ángel Ramírez para o lugar de Abel Braga, que levou ao clube ao vice-campeonato brasileiro. Com poucos recursos, não trouxe muitos esforços e amargou o vice do gauchão, além das eliminações precoces das Copas. Seguindo com as informações, vamos ao lado tricolor do estado do Rio Grande do Sul e o gringo Felipão puxou da caderneta e está fazendo os cálculos. Ele, de forma realista, afirma: o Grêmio tem que conquistar mais 35 pontos na tabela para se ver livre aí do fantasma do rebaixamento. O aproveitamento daqui para frente tem que estar na margem dos 46%. Até agora, o time do Grêmio apresentou 25% de aproveitamento. E ele revelou que projetava 10 pontos em suas 5 primeiras partidas, mas a equipe fez 8 pontos nos últimos 15 disputados. E agora, então, Felipão vai ter que botar o carro na rua para consertar essa numeração do time do Grêmio e conseguir alcançar números melhores. Agora falando sobre economia. A Oilplan é responsável por 10% da produção do biodiesel do Brasil. Em 1979, teve início em Veranópolis a empresa que se tornaria, anos depois, uma grande potência. A Oilplan S.A., que começou com o processamento de soja em 2007, evoluiu e se tornando a primeira produtora de biodiesel do Rio Grande do Sul e sendo responsável por 10% da produção nacional do biocombustível. O empreendimento, que possui como norte a sustentabilidade tanto social como ambiental, emprega diretamente 1.300 pessoas, sendo 700 delas no Rio Grande do Sul, bem como incentiva a agricultura familiar. A importância econômica da empresa para Veranópolis, por exemplo, é notória, visto que a sede é a maior contribuinte de ICMS da cidade. Com o objetivo, assim, o grupo busca desenvolver o interior do estado, valendo-se de práticas sustentáveis. A empresa, que possui como objetivo agregar valor à soja e torná-la, além de outros produtos, o biodiesel, utiliza para a produção desse último também gorduras animais. Para o futuro, o objetivo do grupo é expandir e inaugurar 2 novas unidades de produção em 2022, uma no Pará e outra em Rondônia. A nossa missão é produzir biodiesel para abastecer o mercado nacional de forma sustentável, reduzindo as importações e as emissões de gases, pontua o diretor das Relações Institucionais da Oilplan, Leonardo Zílio. Muito bem, informações aí, empresa da região com grande potencial. Agora, Beto Guidini, pegue o seu nariz de palhaço que você guarda aí na sua gaveta de brasileiro, coloque no seu nariz e venha saudar a próxima notícia, porque a Petrobras anuncia um novo aumento dos combustíveis a partir de hoje. Isso já não é mais novidade, né? Não é mais novidade, mas o sentimento que a gente tem é de ser palhaço no meio dessa história, né? Ou seja, a gasolina aí vai subir 13,5% e o avanço no ano atinge a módica quantia de 51% de reajuste, quiçá que o salário fosse reajustado em 51% para acompanhar o custo do combustível. A Petrobras confirmou a informação repassada pelos agentes de mercado. A mudança passa a valer a partir de hoje. Segundo as informações que são repassadas, né, a elevação dos patamares internacionais do petróleo é sempre a mesma desculpinha, faz com que a companhia suba os preços no Brasil.
Com o avanço da gasolina, ela será vendida nas distribuidoras a R$ 2,78 por litro, uma alta de 9 centavos por litro. Então, vai preparando o bolso, brasileiro, deixa de comprar coisas que você tá afim, deixa de fazer aquele rancho mais gordo, porque você vai ter que pagar o lucro e o dividendo dos acionistas da Petrobras, porque ele tem que acompanhar, né, o mercado internacional. E essa companhia nefasta, eu chamo ela de nefasta, porque é o seguinte, ela é 49% de capital aberto e 51% do governo. Então, ela não é nem barro e nem tijolo. Então, ela tem que acompanhar o preço internacional, só que o salário do brasileiro é óbvio que não acompanha o preço internacional. E aí nós vamos estar pagando em média de R$ 6,50 1 litro de gasolina. É muita exploração. Que revessem essa política. Então, venda essa empresa toda de uma vez, entrega ela para o mercado internacional, pulveriza esse capital e deixa a competição tentar baixar o preço, para a gente não ter que pagar tão caro disso aí. Ou estatiza ela de uma vez inteira e aí coloca uma política de preço eficaz e controla o preço pelo governo, porque, afinal, né, o governo, aqui no Brasil, ele participa da economia ativamente. Esse pleonasmo de ter uma companhia petroleira nossa de capital aberto causa prejuízo para você, cidadão brasileiro. E o novo Bolsa Família libera 30% do benefício para pagar o crédito consignado. O novo Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, pode gerar endividamento dos mais pobres. O governo quer permitir que até 30% do valor do benefício possa ser descontado na fonte para bater empréstimos consignados, como antecipou o Estadão. A renovação do programa social marca a gestão petista, que é considerada uma plataforma política para a busca de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. O valor médio do benefício criou uma queda de braço do governo. A equipe econômica defende R$ 300 como limite, mas a ala política quer R$ 400 como limite. E aí é o seguinte, você vai aumentar o lastro do Bolsa Família e vai deixar que um pedaço dele possa entrar no crédito consignado. Pessoas que nunca tiveram acesso ao sistema bancário e não sabem como ele funciona, podem entrar de cabeça aí para buscar esse crédito, que é um dos mais caros do mercado. E daqui a pouco, mais uma camada brasileira vai estar endividada e na mão do sistema financeiro nacional, que também anda lá, casadinho com as políticas do governo central. Enfim, o Brasil fazendo mais do mesmo. De novo, nós estamos muito longe de uma evolução institucional. Hoje sim, Beto Guidini, estão me dando motivo para falar, né? É verdade, tem muita coisa, Thiago. E olha essa também, a Ford desiste de vender o Troller e encerra a marca. E o governo do Ceará critica. A Ford anunciou na última segunda-feira que vai encerrar a marca brasileira Troller. Com o fim da marca, a montadora parar de produzir o Jeep 4x4 em Horizonte, no Ceará, o que causou reação do governo do estado. O anúncio do fim do Troller acontece após meses de negociações com empresas interessadas na compra da marca. Ativos como instalações, equipamentos e ferramentas ainda continuam à venda, mas a marca e os produtos Troller não estão à mesa. Em nota divulgada na terça, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará afirmou que a empresa descumpre o que havia combinado em janeiro. A marca Troller não é mundial, foi criada por cearenses e que espera que a Ford americana e a do Brasil não prejudiquem o desenvolvimento do Ceará e os trabalhadores cearenses, disse em nota o secretário Maia Júnior. Muito bem, seguindo com as informações aí, preocupação para quem tem modelo Troller, né? Com o fim da marca, também com o fim da fabricação, peça de reposição e repasse do mercado deve aumentar aí os valores. Seguindo com as notícias, vamos falar agora de agricultura, né? E as exportações de soja no Brasil perdem força com foco aí do produtor rural na demanda interna. Segundo as informações, os números passados dos últimos ciclos de exportação
passam aí a mostrar, né, que a soja brasileira, nos primeiros 5 dias úteis de agosto, sofreram aí um valor de exportação que passou da casa de 1.300.000 toneladas. O volume semanal está mais baixo que nos últimos 4 meses e vem sendo puxado aí aos números semelhantes a agosto de 2020. Segundo as informações, agora o foco da soja é o mercado interno, por isso que as exportações têm diminuído. E olha essa, a escassez de contêineres atinge exportações do agronegócio gaúcho. A retomada do comércio internacional no período pós-pandemia, especialmente do agronegócio brasileiro, está esbarrando na falta de contêineres para embarcar os produtos. A informação é do diretor-presidente da Tecon Rio Grande S.A., Paulo Bertinetti. A empresa é a principal terminal de contêineres do Rio Grande do Sul. Segundo o Bertinetti, o problema não é novo. Foi intensificado durante a pandemia, quando as fronteiras entre os países foram fechadas e o comércio paralisado. Ainda de acordo com o diretor-presidente da Tecon Rio Grande S.A., com a volta do comércio internacional, a China retomou as importações, mas não é o mesmo volume do período pré-pandemia. Outro agravante, diz Bertinetti, é que os contêineres estão voltando para a Ásia vazios e com produtos industrializados. E o frete aumentou demais, especialmente para os produtos manufaturados, explica ele. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de aves e suínos do Brasil e o agronegócio do estado é extremamente dependente da exportação. Para Bertinetti, uma das soluções para o problema seria aumentar as importações e também aumentar a oferta de contêineres nos portos brasileiros. Vamos lá, Beto Guidini, com um oferecimento especial de Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região. E a Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil TV e a Dil Internet, na maior cobertura de fibra ótica para você. Os dados e as cotações do mercado financeiro. E a Algor Indústria de Máquinas Agrícolas contrata 6 vendedores autônomos para vendas de implementos em diversas cidades da região. Solicita-se vendedor com experiência em vendas externas. Interessados entrar em contato pelo fone 54 9 99 72 25 39. Repetindo, 54 9 99 72 25 39. E agora, o mercado financeiro, o dólar, fechou ontem a R$ 5,22, o euro a R$ 6,13, a libra R$ 7,24. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 167, mínimo R$ 159,50. O milho máximo R$ 99, mínimo R$ 84. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 79,75, mínimo R$ 76,25. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 298,50, mínimo R$ 289,20. E arroba da vaca máximo R$ 290 e mínimo R$ 281,40. E a Ibovespa no dia de ontem fechou em queda de 0,12 na casa dos 122 mil pontos. Dow Jones alta de 0,62 e Nasdaq queda de 0,16. Os mercados europeus nesse momento operam de forma oscilante. O Nikkei em Tóquio queda de 0,20 já encerrado e o chinês Xangai queda de 0,22. Agora são 9 horas e 25 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece.
Na Tá Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retomando para você nesse último bloco, política e atualidade, os nossos destaques finais, também teremos os boletins epidemiológicos e uma matéria especial no principal ponto turístico de Nova Prata, nos seus 97 anos, o Parque Caldas de Prata, que alberga aí a Cascata da Usina. Um belo lugar, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas 29 minutos. E temos alguém que teria comemorando hoje 100 anos, Thiago? Isso mesmo, o Matheus vai colocar na tela aí para nós, com fonte aí diretamente da Vipal Borrachas. No dia 12 de agosto, o empresário Vicêncio Paludo, fundador da Vipal Borrachas e patriarca da família Paludo, completaria seu centenário, faria 100 anos. Ele faleceu no ano de 2015 e fundou a empresa gaúcha no ano de 1973, na cidade de Nova Prata, na Serra Gaúcha, deixando como legado uma líder na América Latina e uma das mais importantes fabricantes de borracha no mundo inteiro. Vicêncio era natural de Paraí e é um exemplo de superação e de visão empreendedora. Suas ações estão eternizadas em todos os movimentos da Vipal, uma empresa que nutre um profundo orgulho da sua trajetória, que aprendeu com ele que a estrada ensina a vencer. Com a ajuda dos filhos, Vicêncio construiu uma das principais empresas do segmento de borracha, responsável por levar o Rio Grande do Sul, o Brasil e Nova Prata para cerca de 90 países em todos os continentes. As homenagens aí ao seu Vicêncio Paludo pelo legado deixado para toda a cidade, para todo o estado e para todo o Brasil. Parabéns a ele nesse centenário do Vicêncio Paludo. Isso mesmo, já agora são 9 horas e 30 minutos. Agora apresentamos os boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata, casos ativos 27. Casos novos 5, confirmados em UTI 1 caso e óbitos confirmados 57. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 56, cotiporanenses sob monitoramento 71, óbitos 4.
Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 155, hospitalizados 2, em outros hospitais 3 e óbitos 65. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 21, hospitalizados 1, em isolamento e monitorado 72 e óbitos 13. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 2, em isolamento domiciliar 4 e óbitos 5. Pela cidade de Paraí, casos ativos 39, internações 2, pessoas em monitoramento 54 e óbitos 22. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 19, óbitos 13, hospitalizados 1 pessoa. Pela cidade de André da Roça, casos ativos 1, em isolamento domiciliar 1 e óbitos 1. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 6, isolados 21 e óbitos 11. Pela cidade de Protásio Alves, casos ativos não temos nenhum. Casos em isolamento domiciliar 3 e óbitos 5. Muito bem, Beto Guidini. Agora vamos falar de Correio Livre, pois temos aí a edição 1782, que estará nas bancas e disponível aos assinantes no dia de hoje, quinta-feira. Os destaques da capa do Correio Livre: Nova Prata comemora 97 anos. Também um possível caso da variante Delta. Outras opiniões sobre o voto auditável. E também uma matéria especial sobre a cura através da fé, com a professora Maria Clara Cherubini Pandolfo, falando sobre suas experiências. Na contracapa, os destaques da edição do Correio Livre traz aí, que o Calabria vence em casa e os novos serviços disponibilizados pela Secretaria da Saúde. A edição 1782 estará disponível a partir de hoje. Agora são 9h33. Esta semana é especial, pois comemoramos mais um aniversário do município de Nova Prata. Pensando nisso, hoje separamos uma reportagem sobre o ponto turístico mais visitado na nossa cidade, o Parque de Caldas de Prata, mais conhecido por Águas Termais. Vamos lembrar juntos esta matéria. Há 17 anos, o Parque Caldas de Prata, mais conhecido como Parque das Águas Termais, aqui do município de Nova Prata, atrai turistas de toda a nossa região e agrega muito valor ao nosso turismo. Nesta reportagem, a gente te conta mais sobre a história desse ponto turístico e tudo que você, como turista, pode conferir nesse local. O Parque Caldas de Prata, ele iniciou suas atividades em 2003, fazem 17 anos, que o empresário Nelson Salvador, então o idealizador do parque e até hoje proprietário do parque, descobriu, fazendo perfurações por uma empresa que ele tem, de perfurações de poços artesianos, que aqui tinha água termal. Então foram perfurados 3 poços, que hoje estão 2 ativos, 2 poços que estão a mais de 700 metros de profundidade, que retiram dos poços a água termal a 41 graus centígrados em média. E vão para as piscinas, onde a gente distribui ela em 5 piscinas na área interna, parte coberta das piscinas, e para mais 2 piscinas da área externa. Então, essas águas permanecem, depois de saídas extraídas dos poços, por volta de 39, 38 graus centígrados. A água termal, a nossa água termal, eu digo aqui do parque, ela tem um diferencial bem grande, que ela é mineral. Então, a gente faz periodicamente testes nessa água. Então, em muitos parques, onde a gente tem conhecimento, essa água ela não é potável. A nossa água ela é mineral, ela é potável. Então, ela é retirada dos poços e ela é distribuída porque ela vem direto do aquífero Guarani. A água termal, então, ela tem propriedades medicinais, Ajuda para todas as pessoas que têm problemas de pele, problemas de reumatismo ou qualquer tipo de problema que possa auxiliar. E a questão também do bem-estar, Muitas pessoas nos procuram e encontram aqui no Caldas de Prata, muito além da água termal,
uma natureza exuberante, como todo mundo já conhece, e que não existe em nenhum parque. Então, como eu estava falando da água anteriormente, as pessoas inclusive vêm aqui e elas têm a disponibilidade de pegar essa água, a gente distribui ela gratuitamente, direto das torneiras, a gente dispõe pelo parque, e levar essa água termal para tomar. A gente inclusive tem os laudos quando as pessoas podem acessar, né? E ela é totalmente potável e as pessoas gostam de levar isso inclusive para beber a água e para tratar também o corpo. Bom, então o turista chegando no Caldas de Prata, ele vai acessar pelo pórtico. Então, para ele ter acesso, o adulto vai entrar e vai pagar R$8 para acessar, essa é a tarifa, e a criança R$5. Aqui à minha direita tem a entrada, os pagamentos das tarifas do acesso às piscinas, onde o turista vai receber uma pulseira, e ele vai pagar R$28 para o adulto e R$15 para as crianças. Lembrando que quem vem no dia seguinte, ao dia que ele vem para o parque, ele estando em funcionamento, ele não paga a entrada e aqui vai pagar só R$20. Então aqui à minha esquerda tem as piscinas da área coberta, que são 5 piscinas, a gente tem o tobogã, tem a cascata também, que as pessoas gostam de massagear os ombros. E aqui à minha esquerda, então, a gente tem acesso ao spa, que tem os banhos relaxantes, tem massagens, drenagens, massagens relaxantes, pedras quentes, tem uma diversidade muito grande de opções de massagens, onde a pessoa pode fazer o agendamento aqui mesmo na recepção, ou mediante telefone, ou no momento da disponibilidade do horário, então, da agenda. Após o pagamento das pulseirinhas, ele recebe e ele vai passar por uma salinha de orientação, onde tem enfermeiros que fazem toda a orientação de como se cuidar na questão da hidratação. Então, como a água é quente, para tomar bastante água, a questão de ficar muito bem hidratado, o tempo de permanência, pressão alta, pressão baixa. Eles fazem esse atendimento, inclusive atendimento posteriores, caso a pessoa não se sinta bem por algum motivo. Eles estão sempre apostos para ajudar. Nós temos também uma ambulância, né? No caso da necessidade de eventuais acidentes, a gente faz todo o transporte, traslado lá para o hospital em Nova Prata. Mas é por questão de segurança mesmo e para o turista ficar tranquilo. O turista que vir para o parque, além de ele desfrutar da água termal e das 8 piscinas que a gente oferece, ele pode passear por todas as trilhas que tem no parque. Costeando aqui à minha esquerda, tem a cascata, a trilha da cascata, então ele vai até de frente à cascata, onde ele pode fazer belíssimas fotos. E aqui na minha direita tem a trilha da Pinguela, que a gente chama, né? Então ele atravessa por cima do rio pela Pinguela, ela é uma ponte suspensa, né? E do outro lado tem uma trilha muito bonita, onde vai encontrar muitos vegetais, é um lugar bem calmo, com muitos passarinhos, o pessoal gosta bastante. E para fazer o exercício pós-refeição, o pessoal gosta também. Nesse momento nós estamos aqui no antigo moinho, onde as pessoas podem chegar a ter acesso a ele vindo, atravessando a Pinguela e pegando a nossa direita, vai passar pela usina de energia e subindo mais um pouquinho vai chegar aqui na usina velha, onde a gente tem à nossa direita então a cascata e a água, na época, muito antigamente, ela girava a roda para fazer a farinha. Então era desta forma que as famílias utilizavam para fazer a moagem. Hoje ela está aberta para visitação e todas as pessoas que quiserem maiores detalhes pode encontrar inclusive no nosso site, que tem maiores informações de como foi construída, qual é o período que foi desenvolvida e como que as famílias se sustentavam naquela época. Antigamente era permitido que as pessoas pudessem acessar o rio, e até porque ele tem um lajeado muito grande e as pessoas não tem perigo de afogamento, a gente põe a boia, né? No ano passado a gente não disponibilizou em função de que a gente estava com uma preocupação maior, em função do rio estava alto, né? Agora ele está baixo, a gente estuda a possibilidade de no verão novamente disponibilizar, mas somente é permitido no momento em que as boias estiverem colocadas dentro do rio. Bem, o turista que quer visitar o parque, ele pode encontrar o nosso atendimento agora, pós-pandemia, né?
nos sábados, domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 18 horas. Então, o atendimento que ele vai ter aqui é personalizado para todo dia que ele possa ficar, com cafeteria, com restaurante, com petiscaria. Nós oferecemos chopps, de vários tipos de chopps, nós oferecemos petiscos, buffet de sorvete, picolé. Então ele tem um vasto cardápio para passar o dia. A gente não tem hospedagem, mas ele pode contar com vários parceiros que a gente tem, tanto na cidade de Protásio Alves, que é a 5 quilômetros do parque, quanto vários hotéis que estão em Nova Prata, que está a 15 quilômetros daqui do parque. Para a pessoa que quer vir para o parque, o turista que quer visitar o parque, a gente pede que faça reserva para grupos acima de 12 pessoas. Se o número for menor que 12, não tem necessidade, pode vir tranquilo. Nós estamos com um número controlado, mas como o parque é a céu aberto, o nosso número é bem amplo. Então a gente tem uma circulação bem grande, as pessoas que vêm de manhã às vezes não permanecem o dia todo, então a gente vai circulando, as pessoas vão entrando, a gente mantém a higienização de todos os ambientes, todo mundo está trabalhando com segurança, com máscara, com uniforme para identificar, para as pessoas que tiverem alguma dúvida poder conversar com o nosso pessoal. Então eu vou deixar o meu convite para todos os turistas que não conhecem ainda o parque, que venham conhecer o parque. Nós estamos atendendo nos sábados, domingos e feriados até o final de novembro, e a partir de dezembro nós estamos atendendo de quinta a domingo e feriados. Nosso horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 18 horas. Então a reserva é imprescindível para grupos acima de 12 pessoas e grupos menores de 12 pessoas não tem necessidade nenhuma. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato pelos telefones que estão abaixo, que a gente pode sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. (97 anos de Nova Prata e o Parque Caldas de Prata, o ponto turístico mais procurado da cidade. Já tem aí uma fama consolidada entre as belas paisagens da Cascata da Usina. É albergado aí as águas termais que fazem toda a diferença para a nossa cidade. Parabéns ao Caldas de Prata também pela sua condução. E nós seguimos, Beto Guidini, agora vamos falar sobre as informações do mundo. Vamos às informações internacionais agora, Tiago. Agora são 9h43. O Reino Unido registra o maior número diário de mortes por Covid-19 desde março. O Reino Unido registrou na terça-feira 146 novas mortes de pessoas com Covid-19, o maior total diário desde 12 de março, uma vez que o impacto do aumento de casos do mês passado contribuiu com o maior número de óbitos de acordo com dados do governo. O número de novos casos registrados também na terça-feira caiu para 23.510, de 25.000 para 161 na segunda-feira, o que representa menos da metade do pico de 54.674 registrado em 17 de julho, pouco antes da maioria das medidas de distanciamento social serem removidas na Inglaterra. Seguindo com as notícias e falando também sobre esse cenário internacional da pandemia, a fábrica da Tesla, que opera aí com a fabricação de veículos, retornou à obrigatoriedade do uso de máscaras por força da variante Delta. O movimento da empresa é semelhante às demais rivais que estão instaladas em Detroit, nos Estados Unidos. A Tesla volta a obrigar os seus funcionários a utilizar as máscaras por força aí do avanço do Covid devido a esta variante Delta, como é conhecida a variante indiana. Ainda muito cedo para falar como isso vai se refletir no Brasil, porque a nossa vacinação é mais efetiva que na Europa e que nos Estados Unidos, Beto. E olha, a Argentina prorroga o fechamento de fronteira terrestre com o Brasil. O governo da Argentina estendeu a restrição de circulação na fronteira terrestre do país com o Brasil, inicialmente programada para durar até 6 de agosto. O fechamento foi prorrogado até pelo menos 1º de outubro. O decreto foi publicado no Diário Oficial da Argentina na última sexta-feira. O decreto ressalva que operadores de transporte como caminhoneiros são considerados exceções para esse fechamento. Eles são autorizados a atravessar a fronteira desde que apresentem um teste de diagnóstico negativo para a Covid-19, feito há 7 dias antes,
Caberá ao Ministério da Saúde argentino determinar os pontos de entrada do país e trajetos a serem seguidos. E uma análise genômica feita pelas autoridades da saúde do país identificaram ao menos 6 variantes da Covid-19 em circulação. Entre elas a P1, identificada primeiramente em Manaus, e a P2, originária do Rio de Janeiro. Muito bem, seguindo com as informações e as notícias também internacionais, o debate aí sobre a privaticidade dos dados foi reacendido após a Apple, né, a maior companhia de tecnologia do mundo, anunciar que tem uma ferramenta disponível nos seus smartphones e demais dispositivos que consegue detectar imagens de pornografia infantil. Essa ferramenta da empresa para detectar as imagens sexuais envolvendo crianças também levantou preocupação de como essa tecnologia pode ser utilizada por governos para rastreamento de pessoas. Essa nova tecnologia reacendeu o debate, né? O intuito é bom, a intenção é muito boa. Os fabricantes do iPhone, iPad e iMac têm iniciativa de proteger os jovens e as crianças dos predadores que operam na internet com fotos e circulação de dados vinculados à pedofilia. Contudo, o debate que se acende na comunidade internacional é como essas ferramentas podem ser utilizadas em mãos erradas para identificar outros tipos de imagens e gravações e colocando aí em comprometimento a privacidade das pessoas. Que questão bastante entroncada essa, né, Beto Guidini? Complicado, Thiago. E agora falando sobre política aqui no Brasil. O ministro Queiroga garante que brasileiros deixarão de usar máscaras até o final do ano. Em um discurso sem máscara na manhã da quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, subiu ao tom contra críticas da gestão do governo federal na pandemia e voltou a sinalizar o abandono da proteção facial no fim do ano. Diz ele que, garanto a vocês, em nome de Bolsonaro, que até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada. Até o final do ano, poderemos pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença no Brasil e vamos poder tirar de vez todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usado máscaras, precisem ser desmascarados. O ministro, que participou da inauguração de uma unidade básica de saúde em Paranoá, no Distrito Federal, permaneceu de máscara durante o evento, mas retirou na hora de falar. Ele salientou que cerca de 70% dos brasileiros acima dos 18 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e prometeu que até setembro este grupo todo terá ao menos uma dose. Quem é que pode dizer para nós se o ministro da Saúde está certo ou errado, Beto Guidini? Quem? O tempo. Temos que deixar o tempo passar e chegar em dezembro, ver se essa fala do ministro Queiroga vai se confirmar. Antes disso, né, temos que... E vendo o que está acontecendo em outros países, né, a volta e variantes, não se sabe o que vai acontecer até o final desse ano. Não se sabe o que vai acontecer. Tá certo que a gente tem uma mania terrorista, muitas vezes, né, de propagar aí que a variante Delta vai fazer a gente retornar para aquelas situações que ninguém gostou de ter, né? Contudo, eu tenho que fazer uma ressalva. A vacinação nos outros países não segue a mesma ordem que vem seguindo no Brasil. Nós aqui temos uma vacinação obrigatória de larga escala, compreendendo todas as faixas etárias. Nos países como os Estados Unidos e a Europa, a vacinação é facultativa. Então, por isso que a gente tem estes problemas ocorrendo. Vamos aguardar e deixar o tempo passar. De concreto, nessa semana, 12 de agosto de 2021, o que nós temos para a região é que os números estão caindo e a ocupação nos hospitais é mais baixa e os cuidados devem continuar. Seguindo com as informações da política, a Câmara dos Deputados confirmou a cassação do mandato da ex-deputada Flor de Lis, aquela lá do Rio de Janeiro, que acabou assassinando ou participando aí do assassinato do seu ex-marido, né, que era pastor evangélico. Ela, que também era pastora, foi apontada como uma das responsáveis por assassinar o seu ex-companheiro. E ela vai ficar inelegível até 2030, né, quando é o término dos termos legais aí, e ela foi cassada por falta de decoro parlamentar, decidiu o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
E o governo edita uma medida provisória para que produtores e importadores de etanol possam vender diretamente para os postos. O governo federal anunciou, na quarta-feira, a publicação de uma medida provisória que permite que produtores e importadores de etanol hidratado possam comercializá-lo diretamente com os postos de combustíveis, sem ter de passar pelas distribuidoras. A medida provisória foi publicada na edição da quinta-feira no Diário Oficial da União. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, afirmou que a medida provisória promove a abertura do mercado e o aumento da concorrência, com potencial redução do preço dos combustíveis, gerando benefícios ao consumidor. Segundo ele, o produtor ou importador poderá vender o etanol diretamente ao posto e esse chegará ao consumidor final. Com isso, teremos aumento na concorrência, com potencial redução do preço dos combustíveis, o que traz importantes benefícios ao consumidor brasileiro, declarou ele. Acredita nessa diminuição de preço? Eu não acredito, cara. Tá aí a tabelinha do posto que vai subir hoje de novo, né? Então, eu não acredito nessas circunstâncias. Eu só acredito aí numa mudança efetiva da política de preço dos combustíveis quando a gente tiver uma nova política voltada à Petrobras. Isso sim, né? Ou quando decidirem o que fazer com ela ao certo. Mas talvez não seja para a nossa geração. Teremos que aguardar aí os próximos brasileiros que virão mudar essa história. Seguindo com as informações, reações do presidente Jair Bolsonaro após ver a sua pauta do voto impresso auditável ser sepultada pela Câmara dos Deputados. Ele disse aí no dia de ontem que, abre aspas, querem eleger na fraude. A declaração aconteceu após a PEC do voto impresso ser rejeitada pela Câmara dos Deputados. Ele voltou a acusar o sistema eleitoral de ser fraudulento horas após o voto impresso ser derrotado na Câmara dos Deputados. Conforme informação, em conversa com apoiadores no dia de ontem, ele destacou que os deputados votaram a favor da PEC e que não confia no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo as informações, ele também disse, abre aspas, números redondos. 450 deputados votaram ontem, foi dividido por 229 a favor e 218 contra. Dividido é o sinal de que a metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral. Não acreditam que o resultado ali no final seja confiável, disse o presidente, destacando novos ataques aí contra as instituições democráticas. Essa matéria aqui eu só tenho a manchete, Thiago. O tribunal manda trancar a ação penal contra Lula em caso da Guiné Equatorial. Esse caso é mais uma das ações que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde perante os tribunais brasileiros envolvidos aí os esquemas de corrupção, mas essa ação também foi parada aí pelo Tribunal Regional Federal, que deve ter algum motivo jurídico para impedir o prosseguimento dessa demanda. O que mais temos aí, Beto? E essa aqui, Santa Catarina, como sempre, né? A Polícia Federal... Fazia tempo que nós não tínhamos uma notícia de Santa Catarina estranha, né, Beto? A Polícia Federal descobre em Santa Catarina grupo que promovia turismo de caça em Parque Nacional. Na manhã, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, a CMBio, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da primeira vara federal de Itajaí. A ação, que tinha como objetivo desarticular grupo armado constituído com a finalidade de caçar animais silvestres no interior do Parque Nacional da Serra do Itajaí, além da comercializar o produto da caça. Os investigados também são suspeitos de promover turismo de caça dentro dos limites do parque, guiando e auxiliando pessoas de outras localidades para a visitação no local para a intenção de abater animais silvestres. Fazendo safari no... Não. É assim, ó, a humanidade... Santa Catarina. A humanidade deu errado, Beto Guidini. Em 2021, com tanta coisa para se fazer, o sujeito tem que caçar espécies ameaçadas de extinção em um parque de proteção e preservação permanente, uma reserva federal.
É muita sem vergonhice no lombo. Seguindo com as informações, Beto Guidini, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vai dividir parte dos seus lucros de 8,5 bilhões. E agora você pode aí receber uma parcelinha na sua conta corrente. O valor disponível será definido pelo Conselho Curador na próxima terça-feira. Serão beneficiados todos os trabalhadores que tenham saldo positivo até 31 de dezembro do ano passado. Então pode ser que o FGTS deposite uma gorjeta aí na conta do trabalhador, né, ao longo dos próximos meses. E a Câmara rejeita, abre aspas, distritão, fecha aspas, e aprova coligações da PEC da reforma eleitoral. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na noite da quarta-feira o destaque da PEC reforma eleitoral, que previa a adoção do sistema conhecido como distritão para a eleição de parlamentares. A proposta havia sido aprovada na segunda-feira pela Comissão Especial sobre o tema. O destaque teve 35 votos a favor e dos 423 votos contra, além de 4 abstenções. Ainda falta a análise de 5 destaques e a votação da PEC do segundo turno, o que será feito hoje, quinta-feira, dia 12, em sessão marcada para as 10 horas da manhã. Seguindo com as informações, vamos aí avançando e olha essa notícia aqui curiosa, Beto Guidini. No Espírito Santo, um homem recebeu 71 mil reais de indenização, né, proveniente aí de um processo judicial. E em 30 dias ele gastou tudo e voltou a vender picolé. A história aí, né, é o do seu Luiz Fernando Arruda, de 32 anos. Mas o que ele fez? Tem que falar o que ele fez, né? Calma, vamos por partes da notícia, que essa é digna de encerrar o jornal. É inusitada demais, né? Aí o Matheus vai colocar ele aí na tela para nós. O sujeito de 32 anos ganhou essa indenização proveniente da Fundação Renova, né, que é aí a da antiga Samarco e da Vale do Rio Doce. E viveu durante pouco mais de 30 dias uma legítima vida de rei. Ele pegou o dinheiro da indenização e fez churrasco todo dia com os amigos, bebida, comida, passeios com uma moto comprada com indenização e também comprou muitos passarinhos de primeira linha, que a grande paixão da vida dele é passarinho na gaiola. E ele disse o seguinte: eu experimentei mesmo a vida de rei e não me arrependo nem um pouquinho. Um dia todo mundo vai morrer, né? Eu queria era me divertir, afirmou o jovem Fernando Arruda, que ganha o seu sustento vendendo picolé. Agora ele está esperando, né, o verão voltar, porque vender picolé no inverno é um pouco difícil. E ele gastou seus 71 mil reais aí, né, e segundo o depoimento dele, abre aspas, era churrascada todo dia e à noite também. Muita bebida, som de qualidade, enchi a casa com os meus amigos e festejamos demais. Comprei também uma moto que já vendi. O celular também já vendi e adquiri uns passarinhos caros que são minha paixão. Não tenho mais nada, relatou o Fernando, que em 30 dias de festa e gastança consumiu todo o dinheiro da indenização. Ô, seu Fernando, hein, Beto Guidini? É, brincadeira. Agora falar em dinheiro, Thiago, olha que legal essa. A primeira campeã olímpica das Filipinas ganha casa e 3,4 milhões de reais. A vida da levantadora de peso Idilin Dias diz que ela já começou a mudar completamente em menos de um dia. Com a vitória da categoria de 55 quilos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Dias ganhou $655 mil, cerca de 3.400 milhões de reais, e uma casa como recompensa. Além do título, Dias bateu o recorde olímpico ao levantar 224 quilos, 127 quilos no arremesso e 97 no arranque. A prata ficou com a chinesa Liu Yao, que era a favorita e levantou só 1 quilo a menos. Além disso, também se tornou a primeira atleta do país a ganhar 2 medalhas olímpicas. Ela conquistou uma medalha de prata na Rio 2016 também. Muito bem, sendo esses os principais destaques, Beto Guidini, a nossa hora chega exatamente 10 horas da manhã. Nós vamos nos despedindo de você, desejando uma ótima quinta-feira. E amanhã convidamos a todos à última edição do Conecta News
no horário matinal. Segunda-feira nós estaremos a postos às 20 horas, né, às 8 horas da noite. Vamos virar o turno aí, Beto, e trazer muito mais informação para você no horário noturno. Acompanhe amanhã a nossa última edição matinal do Conecta News. Beto Guidini, uma excelente quinta-feira para você. Amanhã a despedida do Conecta News para a parte da manhã. Uma excelente despedida para você também, Thiago. Mas a previsão do tempo para essa quinta-feira será de sol com um aumento de nuvens à tarde. À noite, com muitas nuvens. Mínima de 1 grau, já a máxima poderá chegar aos 13 graus. Neste momento, fazem 5 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta News TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se e até lá.